No outro dia, Macunaíma pulou cedo na Ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na ponta do mandacaru de 10 metros para não ser comida pelas saúvas. Voltou para o lugar onde os manos esperavam e no pino do dia os três rumaram para a margem esquerda da Sol. Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras gerais, cogos, corredores de Tabatinga, matos virgens e milagres do sertão. Macunaíma vinha com os 2 manos para São Paulo. Foi o Araguaia que facilitou-lhes a viagem. Por tantas conquistas e tantos feitos passados, o herói não ajuntara um vintém só, mas os tesouros herdados da Icamiaba Estrela estavam escondidos nas gruinhas do Roraima lá. Desses tesouros, Macunaíma apartou para a viagem nada menos que 40 vezes 40 milhões de bagos de cacau, a moeda tradicional. Calculou com ele um dilúvio de embarcações e ficou lindo trepando pelo Araguaia aquele poder de garas, do uma em uma 200 em ajojô que nem flecha na pele do rio. Na frente, Macunaíma vinha de pé, carrancudo, procurando no longe a cidade. Matutava roendo os dedos, agora cobertos de berrugas de tanto apontar em si estrela. Os manos remavam espantando os mosquitos e cada arranco dos remos repercutindo nas 200 igaras ligadas. Despejava uma batelada de bagos na pele do rio, deixando uma esteira de chocolates aonde os cumuatás, pirapitingas dourados, piracanjus, uraús e uraás e bacos se regalavam. Uma feita só cobria os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água 1 metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio de um rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão de Sumé, do tempo em que andava pregando o Evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me Quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro e dos olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele, e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Vida de negro é difícil como que... Nem bem Jiguê percebeu o milagre e se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja de negritura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor de bronze de novo. Olhe, mano Jiguê, branco você não ficou não, porém pretume foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Manaap então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manabe conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas, só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. Não se aveste, mano Manap, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. Então os seres naturais desbandavam vivendo e os três manos seguiram caminho outra vez.
Porém, entrando nas terras do Igarapé Tietê, aonde o Bourbon vogava e a moeda tradicional não era mais o cacau. Em vez, chamava arame, contos, contecos, 1.000 réis, borós, tostão, 200 réis, 500 réis, 50 paus, 90 bagarotes. Assim, aonde até liga pra meia, ninguém comprava nem por 20.000 cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar, ele, herói, murmurando desolado. Ai, que preguiça. Não existe amor em SP. Resolveu abandonar a empresa, voltando para os pagos que era imperador. Porém, Manap falou assim: Deixa de se aruar, mano. Por morrer um caranguejo, o mangue não bota luto. Que diacho, desanima não que arranja as coisas. Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro para comerem e, barganhando o resto na bolsa, apurou perto de 80 contos de réis. Manap era feiticeiro. 80 contos de réis não valia muito, mas o herói refletiu bem e falou pros manos: Paciência, a gente se arruma com isso mesmo. Quem quer cavalo sem taxa, anda de a pé. Com esses cobres é que Macunaíma viveu. E foi numa boca da noite frio que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo, esparramada à beira do Igarapé Tietê. Primeiro foi a gritaria da papagaiada imperial se despedindo do herói, e lá se foi o bando sarapintando voltando para os matos do norte. Os manos entraram num cerrado cheio de najas, ouricuris, ubuçus, bacabás, mucajás, muritis, tucumãs, trazendo no curuatá uma penachada de fumo em vez de palmas e coco. Todas as estrelas tinham descido do céu branco de tão molhado de garoa e banzavam pela cidade. Macunaíma lembrou de procurar Si. Décera não podia esquecer não, porque a rede feiticeira que ela armara para os brinquedos fora tecido com os próprios cabelos dela e isso a torna tecedeira inesquecível. Macunaíma campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs tão brancas, tão alvinhas, tão... Macunaíma roçava nas cunhãs, murmurejando com doçura. Mani, mani, filhinhas da mandioca. Perdido de gosto e tanta formosura. Afinal, escolheu 3. Brincou com elas na rede estranha plantada no chão, numa maloca mais alta que Paranaguara. Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs, e a noite custou para ele 400 bagarotes. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros de bicharada lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de Saguiguaçu que carregava pro alto do tapiri tamanho em que dormira. Que mundo de bichos! Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Que despropósito de papões roncando, mauaris, juruparis, sacis e boitatás nos atalhos, nas socavas, nas cordas dos morros furados por grotões, donde Gentama saía muito branquinha, branquíssima, e de certo filharada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado para ele que Saguiaçu não era saguim não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros, cuqueados, sopros, roncos, estouros não eram nada disso não. Eram mais clachons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords, Chevrolets, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás e boitatás, as inajas e curuatás de fumo.
Em vez, eram caminhões, bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorguejas, postes, chaminés. Eram máquinas. E tudo na cidade eram só máquinas. O herói aprendeu calado. De vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel, escutando assustado, maquiando numa cisma assombrada. Tomou um respeito cheio de inveja por essa deusa que deveras forçuda Tupã, fumando que os filhos da mandioca chamavam de máquina, mais cantadeira que a mãe d'água, em bulhas de sarapantar. Então o herói resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda, mentira antiga, que não tinha deus não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era deus não, nem possuía os distintivos femininos que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens, se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo. Os homens aproveitando as forças da natureza. Porém, Jacaré acreditou? Nem o herói. Se levantou da cama com um gesto. Esse sim, bem guaçu, batendo o antebraço esquerdo dentro do outro dobrado, mexeu com a energia da munheca direita para as 3 cunhãs e partiu. Nesse instante, falam, ele inventou o gesto famando da ofensa, a pacová. E foi morar numa pensão com os manos. Estava com a boca cheia de sapinhos por causa daquela primeira noite de amor paulistano. Gemia com as dores e não havia meios de sarar, até que Manape roubou a chave de sacrário e deu para Macunaíma chupar. O herói chupou e sarou bem. Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. A máquina era quem matava os homens, porém os homens era quem mandava na máquina. Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar a infelicidade por si. Estava nostálgico assim. Até que numa noite, suspenso num terraço de um arranha-céu com os manos, Macunaíma concluiu: Os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nessa luta. Há empate. Não concluiu mais nada porque ainda não estava acostumado com discursos. Porém, palpitava para ele muito embrulhadamente que a máquina devia ser um deus, de que os homens não eram verdadeiramente donos, só porque não tinham feito dela uma lara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa embrulhada, o pensamento dele sacou bem clarinho uma luz. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Percebeu que estava livre outra vez e teve uma satisfa mãe. Virou o Jiguê na máquina telefone, ligou para os cabarés, encomendando lagosta e francesas. No outro dia estava tão fatigado da farra que saudade bateu nele. Se lembrou da Muiraquitã. Resolveu agir logo, porque a primeira pancada é que mata a cobra. Venceslau Pietra morava num tejupar maravilhoso, rodeado do mato no fim da rua, Maranhão, olhando para Noruega e para Caimbu. Macunaíma falou para Manape que ia dar uma chegadinha até lá, por amor de conhecer Venceslau. Manape fez um discurso mostrando as inconveniências de lá, porque o regatão andava com o calcanhar para frente e se Deus o assinalou alguma lhe achou. De certo, um manuari malévolo. Quem sabe se o gigante Piamã comedor de gente? Macunaíma não quis saber. Pois vou assim mesmo. Onde me conhecem, honras me dão. Onde não me conhecem, me darão ou não. Então Manape acompanhou o mano. Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore de jalaura leg, que dá todas as frutas. Cajus, cajás, cajamangas, mangas, abacaxis, abacates, jabuticabas, graviolas, sapotis, pupunhas, pitangas. Todas essas frutas e é muito alta. Os dois estavam com fome. Fizeram zaiacuti com folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore para flecharem a caça devorando as frutas. Manape falou para Macunaíma:
Olha, se algum pássaro cantar, não se conta não, mano. Senão adeus minhas encomendas. O herói mexeu a cabeça e disse que sim. Manape atirava na sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás do Zaiacuti a caça caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma parava os macucos e macacos, micos, mutãs, jacus, jaós, tucanos, todas essas caças. Porém, o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra da farniente e ele veio saber o que era aquilo. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piamã, comedor de gente. Chegou na porta da casa e cantou feito pássaro. Parecendo muito longe, Macunaíma secundou logo. Manape sabia do perigo e murmurou. Esconde, mano! O herói escondeu por detrás de Zaiacuti entre a caça morta e as formigas. Então o gigante veio. Quem que secundou? Sei não! 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 Foi gente. Me mostra quem era. Manape jogou um macuco morto. Piamã engoliu o macuco e falou. Ora, eu sei que foi gente. Então me mostra quem era. Manape jogou um macaco morto. Piamã engoliu e continuou. Foi gente. Meu Deus, me mostra quem era. Então enxergou o dedo mindinho do herói escondido e atirou uma banine na direção. Se ouviu um grito gemido comprido, Juque, e Macunaíma agachou com a flecha enterrada no coração. O gigante falou para Manape. Atira a gente que eu cacei. Manape atirou guaribas, jaós, mutuns, mutum de vargem, mutum de fava, mutupuranga, urus, urutuntum. Todas essas caças, porém, Piamã engolia e tornava a pedir gente que ele flechara. Manape não queria dar o herói e jogava as caças. Levaram muito tempo assim e Macunaíma já tinha morrido. Manape, meu neto, deixa de conversa. Atira a gente que eu cacei, que senão te mato, velho safadinho. Manape não queria jogar humano mesmo. Pegou desesperado em 6 caças de uma vez, um macuco, um macaco, um jacu, um jacutinga, uma picota, uma piacoça e atirou no chão. Toma 6! Saia do caminho, porqueira. Jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço. Comigo é só 4 paus na ponta da unha, jogador de caça falsa. Então Manape ficou com muito medo e jogou o herói no chão. Foi assim que Manape com Piamã inventaram o jogo sublime do truco. Piamã sossegou. Ah, este mesmo. Agarrou o defunto por uma perna e foi puxando. Entrou na casa. Manape desceu da árvore desesperado. Quando ia para seguir atrás do defunto, Mano topou uma formiguinha sarará, chamada Cambique. O que você faz por aqui, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Vou também. Então Cambique sugou todo o sangue do herói esparramado no chão e nos ramos, e sugando pelas gotas do caminho foi mostrando o rastro para Manape. Entraram na casa, atravessaram o hall e a sala de jantar. Passaram pela copa, saíram no terraço do lado e pararam na frente do porão. Manape acendeu uma tocha de jataí e puderam descer a escadinha negra. Bem na porta da adega rastejava a última gota de sangue. A porta estava fechada. Manape cocou o nariz e perguntou. E agora? Então veio por debaixo da porta o Carrapatos Slag. Agora o que, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Está bom. Então fecha o olho, parceiro. Manape fechou.
Abra o olho, parceiro. Manap abriu e o carrapato Slag tinha virado numa chave L. Manap ergueu a chave do chão e abriu a porta. Slag virou o carrapato outra vez e ensinou. Com as garrafas bem de cima você convence Piamã. E desapareceu. Manap tirou 10 garrafas, abriu e veio vindo um aroma perfeito. Era o Kaiyun famoso chamado Qianchi. Então Manap entrou em outra sala da adega. O gigante estava aí com a companheira, uma capora velha, sempre cachimbando, que se chamava Seuci e era muito gulosa. Manap deu as garrafas para Venceslau Pietro Pietra, um naco de fumo do acará para a capora e o casal esquecera que havia o mundo. O herói picado em 20 vezes 30 torresminhos bubuiava na polenta fervendo. Manap catou os pedacinhos e os ossos e estendendo tudo no cimento para refrescar. Quando esfriaram, a Sarará Cambinde veio e derramou por cima o sangue sugado. Então Manap embrulhou todos os pedaços sangrando em folhas de bananeira, jogou o embrulho num sapiquá e tocou para a pensão. Lá chegando, botou o cesto de pé, assoprou fumo nele e Macunaíma veio saindo meio pamonha ainda desmerecido do meio das folhas. Manap deu guaraná pro mano e ele ficou taludo outra vez. Espantou os mosquitos e perguntou: O que foi que sucedeu pra mim? Mas meus cuidados? Não falei pra você não secundar a caatinga de passarinho? Falei sim, pois então. No outro dia, Macunaíma acordou com escarlatina e levou todo o tempo da febre imaginando que carecia da máquina garrucha para matar Venceslau Pietro. Nem bem sarou, foi na casa dos ingleses pedir uma Smith Wesson. Os ingleses falaram: As garruchas ainda estão muito verdolengas, porém vamos ver se tem alguma têmpora. E então foram embaixo da árvore garrucheira. Você fica esperando aqui. Se despencar alguma garrucha, então pega, mas não deixa ela cair no chão não. Feito. Os ingleses sacudiram a árvore e caiu umas garruchas têmpora. Os ingleses falaram: Essa está boa. Macunaíma agradeceu e foi-se embora. Queria que os outros acreditassem que ele falava inglês, porém não falava nem sweetheart não. Os manos é que falavam. Manap também desejava garrucha, balas e uísque. Você não fala inglês bem, mano, Manap. Vai lá e a volta é cruel. É capaz de pedir garrucha e dar em conserva. Deixa que eu vou. E foi outra vez falar com os ingleses. Debaixo da árvore garrucheira, os ingleses sacolejaram os ramos, porém não caiu nenhuma garrucha não. Então foram debaixo da árvore baleira. Os ingleses sacudiram e despencou um desperdício de balas que Macunaíma deixou cair no chão e depois catou. Agora o uísque. Foram debaixo de uma árvore uisqueira. Os ingleses sacudiram e despencaram 2 caixas que Macunaíma pegou no ar. Agradeceu pros ingleses e voltou para a pensão. Lá chegando, escondeu as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano. Falei inglês com eles, mano. Porém não tinha nem garrucha nem uísque. Por causa que passou uma correção de formigoncinha e comeu tudo. As balas trago aqui. Agora eu dou minha garrucha pra você e quando alguém bulir comigo, você atira. Então virou o Giguê na máquina telefone. Ligou pro gigante e xingou a mãe dele. Manap gostava muito de café e Giguê muito de dormir. Macunaíma queria erguer um papiri pros 3 morarem, porém jamais que papiri se acabava. Os puxirões gorejavam sempre porque Giguê passava o dia dormindo e Manap bebendo café. O herói teve raiva, pegou numa colher, virou-a num bichinho. Agora você fica subvertida no pó de café. Quando o mano Manap vier beber, morda a língua dele. Então, pegando num cabeceiro de algodão, virou-a numa toalha totarana branca. Agora você fica subvertida na maqueira. Quando o mano Giguê vier dormir, chupe o sangue dele. Manap já vinha entrando na pensão para beber café outra vez. O bichinho picou a língua dele. Está doendo, mano. Quando o bichinho me pica, nem dói não. Manap teve raiva e atirou o bichinho muito longe. Sai, praga! Então Giguê entrou na pensão para tirar um corte. O marandová branquinho tanto chupou o sangue dele que até virou rosado. Está doendo, mano? Ora, veja só. Quando o Taturana me chupa até gosta. Giguê teve raiva e atirou a totarana longe. E então os 3 manos foram continuar a construção do papiri. Manap e Giguê ficaram de um lado e Macunaíma do outro pegava os tijolos que os manos atiravam.
Manap e Jiguê estavam tiriricas e desejando se vingar do mano. O herói não maliciava nada. Vai, Jiguê pegou num tijolo, porém para não machucar muito, virou numa bola de couro duríssima. Passou a bola para Manap, que estava mais na frente, e Manap, com um pontapé, mandou ela bater em Macunaíma. Esborrachou todo o nariz do herói. Macunaíma teve raiva e atirou a bola com o pé para longe. Sai, peste! Veio onde estavam os manos. Não faço mais papirim. Pronto. E virou tijolos, pedras, telhas, ferragens numa nuvem, e Isaac tomou São Paulo por 3 dias. O bichinho caiu em Campinas, a totarana caiu por aí, a bola caiu no campo. E foi assim que Manap inventou o bicho do café, Jiguê a lagarta rosada e Macunaíma o futebol. 3 pragas. No outro dia, com o pensamento sempre na marvada, o herói percebeu que chetrara mesmo de uma vez e nunca mais podia aparecer na rua Maranhão, porque agora Venceslau Pietro Pietra já o conhecia bem. Imaginou e ali pelas 15 horas teve uma ideia. Resolveu enganar o gigante. Enfiou o Membi na goela, virou o Jiguê na máquina telefone e telefonou para Venceslau. Disse que uma francesa queria falar com ele a respeito da máquina Negócios. O outro secundou que sim e que visse agorinha já, porque a velha Seuci tinha saído com as 2 filhas e podiam negociar mais folgado. Então Macunaíma emprestou da patroa da pensão uns pares de bonitezas. A máquina Ruge, a máquina meia de seda, a máquina combinação com cheiro, a máquina cinta aromada com capim cheiroso, a máquina decoletê úmida e patchouli. Todas essas bonitezas. Pendurou 2 mangarás nos peitos e se vestiu assim. Para completar, ainda barreou com azul de pau campeche os olhinhos de piá que se tornaram lânguidos. Era tanta coisa que ficou pesado, mas virou uma francesa tão linda que se defumou com Jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo para evitar quebranto. E foi no palácio de Venceslau Pietro Pietra. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piamã comedor de gente. Saindo da pensão, Macunaíma topou com um beija-flor com rabo de tesoura. Não gostou da coaguira não e pensou em abandonar o rendezvous, porém, como promessa é dívida, fez o esconjuro e seguiu. Lá chegando, encontrou o gigante no portão esperando. Depois de muitos salamaleques, Piamã tirou os carrapatos da francesa e levou-a para uma alcova lindíssima, com esteios de acaricoara e tesouras de taúba. Foi logo perguntando se o gigante era verdade que possuía uma muraquitã na forma de jacaré. O gigante foi lá dentro e voltou com um caramujo na mão. E puxou para a forma dele uma pedra verde. Era a Muiraquitã. Macunaíma sentiu um frio por dentro de tanta comoção e percebeu que ia chorar, mas disfarçou bem, perguntando se o gigante não queria vender a pedra. Porém, Venceslau Pietro Pietra piscou faceiro, dizendo que vendida não dava pedra não. Então, a francesa pediu suplicando para levar a pedra emprestada para casa. Venceslau Pietro Pietra mais uma vez piscou o faceiro, falando que de emprestado não dava pedra também não. Você imagina então que eu vou ceder assim com apenas 2 risadas, francesa? Ah, qual é? Mas eu estou querendo tanto a pedra. Pois continue querendo. Pois tanto se me dá como se me dava, regatão. Regatão é uma ova, francesa. Dobre a sua língua. Colecionador é que é. Foi lá dentro e voltou carregando um grajaú tamanho, feito de imbira e cheinho de pedras. Tinha todas as pedras no grajaú. Então Piamã contou para a francesa que ele era um colecionador célebre. Colecionava pedras. E a francesa era Macunaíma, o herói. Piamã confessou que a joia da coleção era a mesma Muraquitã com forma de jacaré, comprada por 1000 contos da Imperatriz das Icamiabas, lá nas praias da Lagoa Jussiurá. E era tudo mentira do gigante. Ele sentou na rede muito rente à francesa, muito, e falou murmuriando que com ele era 8 ou 80.
Não vendia, não emprestava a pedra, mas porém era capaz de dar conforme... O gigante estava mesmo era querendo brincar com a francesa. Quando, por causa do jeito de Piamã, o herói entendeu o que significava o tal conforme, ficou muito inquieto. Será que o gigante imagina que sou francesa mesmo? E saiu correndo pelo jardim. O gigante correu atrás. A francesa pulou numa moita para se esconder, porém estava uma pretinha lá. Macunaíma cochichou para ela. Catarina, sai daí, sim? Catarina nem gesto. Macunaíma, já meio empinimado com ela, cochichou. Catarina, sai daí senão te bato. A mulatinha ali. Então Macunaíma deu um bruto de um tapa na peste e ficou com a mão grudada nela. Catarina, me larga minha mão e vai-te embora que te dou mais tapa, Catarina. Catarina era mais uma boneca de cera carnaúba posta ali pelo gigante. Ficou bem quieta. Macunaíma deu outro tapa com a mão livre e ficou mais preso. Catarina, Catarina, me larga minhas mãos e vai-te embora, pichain, senão te dou um pontapé. Deu o pontapé e ficou mais preso ainda. Afinal, o herói ficou inteirinho grudado na catita. Então chegou o Piamã com o cesto, tirou a francesa da armadilha. Vamos, cesto! Abra sua boca! Abra vossa grande boca! Eu consegui! O cesto abriu a boca e o gigante despejou o herói nele. O cesto fechou a boca outra vez. Piamã carregou e voltou. A francesa, em vez de bolsa, estava armada com um menier que serve para guardar as flechinhas de sarabatana. O gigante deixou o cesto encostado na porta de entrada e afundou casa dentro para guardar o menier entre as pedras da coleção. Porém, o menier era um pano cheirando piche de caça. O gigante desconfiou daquilo. Ora, me diga uma coisa. Sua mãe é tão cheirosa e gordinha assim que nem você, criatura linda? E revirou os olhos de gosto. Ele estava maliciando que o menier era filhinho da francesa, e a francesa era Macunaíma, o herói. Lá dentro do cesto ele escutou a pergunta e principiou ficando excessivamente inquieto. Será mesmo que esse tal de Venceslau imagina que passei por debaixo de algum arco da velha para ter mudado a natureza? Te esconjuro, credo. Então assoprou raiz de cumacá em pó que bambeia a corda. Bambeou a marrelha do cesto e pulou para fora. Ia saindo quando topou com um jaguarado gigante que chamava Xerel, nome de peixe para não ficar hidrófobo. O herói teve medo e desembestou numa chispada mãe parque adentro. O cachorro correu atrás. Correram. Passaram já rente à ponta do calabouço, tomaram rumo a Guarajamirim e voltaram para leste. Em Itamaracá, Macunaíma passou um pouco folgado e teve tempo de comer uma dúzia de manga jasmim, que nasceu do corpo de Dona Sancha, dizem. Rumaram para sudoeste e nas alturas de Barbacena o fugitivo avistou uma vaca no alto de uma ladeira calçada de pedras pontudas. Lembrou de tomar leite. Subiu esperto pela capistrana para não cansar, porém a vaca era de raça guzerá muito brava. Escondeu o leitinho pobre. Mas Macunaíma fez uma oração assim: Valei-me Nossa Senhora Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa da leite é braba dá se quiser. A vaca achou graça, deu leite pro herói e chispou pro sul. Atravessando o Paraná, já de volta dos Pampas, bem que ele queria trepar numa daquelas árvores. Porém os latidos estavam na cola dele e o herói isso vinha que vinha coxado pelo jaguara. Sai, pau! E desviava de cada castanheira, de cada pau d'arco, de cada compro bom de trepar. Adiante da cidade da Serra no Espírito Santo, quase rebentou a cabeça numa pedra com muitas pinturas esculpidas que não se entendia. De certo, era dinheiro enterrado. Porém, Macunaíma estava com pressa e flechou para as barrancas da Ilha do Bananal. Enfim, enxergou um formigueiro de 30 metros abrindo um olho nos rés do chão bem na frente. Barafustou subindo pelo buraco adentro e se encolheu no alto. O jaguara ficou acuando ali. Então o gigante veio e topou com o jaguar acuando o formigueiro. Bem na entrada, a francesa perdera uma correntinha de pedra. Meu tesouro, você está aqui? Está aqui dentro?
Então Jaguara desapareceu. Piamã arrancou da terra com raiz e tudo uma palmeira inajá e nem deixou sinal no chão. Cortou o grelo do pau e enfiou pelo buraco por amor a fazer a francesa sair. Porém o jacaré saiu? Nem ela. Abriu as pernas e o herói ficou, como se diz, empalado na ijá. Vendo que a francesa não saía mesmo, Piamã foi buscar pimenta. Trouxe uma correição das formigas aniquilas, que é pimenta de gigante. Botou-as no buraco, elas ferraram o herói. Mas nem assim mesmo a francesa saiu. Piamã jurou vingança. Pinchou fora as aniquilãs e gritou para Macunaíma. Ah, eu tive uma ideia. Agora eu te agarro mesmo. Eu vou ali buscar a Jararaca Elite. Quando ouviu isso, o herói gelou. Com a jararaca ninguém pode não. Espera um bocado, gigante, que já saio. Porém, para ganhar tempo, tirou os mangarás do peito e botou na boca do buraco falando. Primeiro bota isso pra fora, por favor. Piamã estava tão furibundo que atirou os mangarás longe. Macunaíma presenciou a raiva do gigante. Tirou a máquina decolê, pôs ela na boca do buraco falando outra vez. Bota esse pra fora, faz favor. Piamã ainda tirou o vestido mais longe. Então Macunaíma botou a máquina cinta, depois a máquina sapatos, e foi fazendo assim com todas as roupas. O gigante isso já estava fumando de tão danado. Jogava tudo para longe sem nem olhar o que era. Então, bem de mansinho, o herói pôs o sim senhor dele na boca do buraco e falou. E agora me bote pra fora, só mais essa cabaça fedorenta. Piamã, cego de raiva, agarrou no sim senhor sem ver o que era e atirou o herói com tudo, légua e meia adiante. E ficou esperando para sempre enquanto o herói lá longe ganhava os mororós. Chegou na pensão tomando a bênção de cachorro e chamando o gato de tio, só vendo. Suando esfolado, com fogo nos olhos, botando os bofes pela boca. Descansou um pedaço e, como estava arado de fome, bateu uma fritada de sururu de Maceió, um pato seco de Marajó molhando a janta com mocororó. Descansou. Macunaíma estava muito contrariado. Venceslau Pietro era um colecionador célebre e ele não. Suava de inveja e afinal resolveu imitar o gigante. Porém, não achava graça em colecionar pedra não, porque já tinha uma imundície delas na torre dele pelos espigões, e todas essas pedras já tinham sido vespas, formigas, mosquitos, carrapatos, animais, passarinhos, gentes e cunhas e cunhantãs, e até as graças das cunhas e das cunhantãs. Pra que mais pedra ser tão pesado de carregar? Ai, que preguiça! Matutou e resolveu. Fazia uma coleção de palavras feias de que gostava tanto. Se aplicou. Num átimo reuniu milhetas delas em todas as falas vivas e até nas línguas gregas e latina que estava estudando um bocado. A coleção italiana era completa, com palavras para todas as horas do dia, todos os dias do ano, todas as circunstâncias da vida e sentimentos humanos. Cada bocagem, mas a joia da coleção era uma frase indiana que nem se fala. Eu quero que tu vá. Podcast Macunaíma, capítulo 3, A Francesa e o Gigante, é uma adaptação da obra de Mário de Andrade, produzida como trabalho de pesquisa para a conclusão do curso de Comunicação Social e Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, sob direção geral, produção, roteirização e edição de Luan Selfish, com orientação de Lisiane Machado Aguiar. Com as vozes nesse episódio de Eduardo Fred como Macunaíma, Francisco Eduardo Alves Cordeiro como Manap, Myron Compagnon como Venceslau Pietro Pietra, Rafael Mitchells como Ingleses, Luan Selfish como Slag e Cambique, narração de Luan Selfish.